Aqui no estúdio eu recebo o Saulo Valmor Batista, que é psicólogo e professor universitário. Professor, muito obrigado pela presença aqui no SP Record. Bom, me diga uma coisa, né? A traição virtual, ela não tem aí o contato físico, né? Agora, como é que a psicologia pode definir, né, esse adultério, né, essa traição virtual? Boa noite, Pasquim. A psicologia ela vai trazer aspectos, né, mais ligados às emoções, a como a pessoa se sente em relação à ação do outro. Então, muitas vezes, os casais hoje é um assunto muito recorrente nas sessões de terapia, a questão da traição virtual. Mas o que seria essa traição virtual? É uma curtida numa foto de alguém, é um comentário, ou realmente é buscar emocionalmente outra pessoa. Então, hoje a gente tem conversado bastante sobre quais regras que cada casal tem seguido e como manejar essas questões e como isso tem impactado emocionalmente. A gente percebe que alguns casais têm regras amplas, onde eles conseguem, de certa forma, ter acordos diferenciados e muitas vezes não. Muitas vezes os casais eles são mais fechados em relação a até mesmo uma curtida, um comentário em determinada foto, seguir determinado perfil. Então, acho que a base é sempre o diálogo, né, para que os casais consigam estabelecer esses limites claros e ficarem mais confortáveis nas relações. Agora, professor, isso já pode ser um sinal de que a relação não está muito boa, né? Curtidas, né? E até uma possível traição virtual? Sim, né? Muitas vezes a questão virtual ela vai refletir o que o casal está vivenciando ali no dia a dia. Então, quando o casal acaba se afastando, as expectativas não estão sendo alcançadas, muitas vezes o desejo ou, enfim, né, a validação emocional, tudo isso acaba levando o outro a buscar isso digitalmente. Hoje o mundo funciona digitalmente, as pessoas têm se aproximado muito mais através das redes sociais, dos aplicativos, até do que mesmo de maneira física ali no nosso dia a dia. O senhor falou aí dos aplicativos, né, das redes sociais, então quer dizer que hoje a gente tem mais essa facilidade e que, claro, não é o principal motivo, né, porque não é todo mundo que vai fazer isso, mas isso acaba estimulando, né, essa traição, digamos, essa oferta aí de aplicativos e de contatos virtuais? Acaba facilitando um pouco, né, Pasquim? Porque hoje está tudo na palma da nossa mão. Então, acredito que quando um casal briga, tem um desconforto, uma pessoa ali pode ter uma facilidade de buscar outra pessoa de uma maneira muito mais rápida, né? Hoje, a gente, a partir dos aplicativos, a gente tem várias possibilidades, além dos aplicativos de namoro mesmo, as redes sociais elas estão ali a todo momento, então as pessoas acabam se comunicando através ali de uma curtida, de um comentário, de repente vai engajando numa relação e muitas vezes as questões emocionais da relação que não estão sendo supridas no dia a dia acabam sendo supridas de uma forma digital. Professor, agora mesmo se isso for descoberto, né, e mesmo não tendo aí o contato físico, né, tenha sido apenas esse contato virtual mesmo, isso já abala a confiança do casal? Com certeza, Pasquim. A gente percebe um desconforto muito grande dos casais que percebem que aquele limite que foi pré-estabelecido ou quando o limite não foi pré-estabelecido, mas de certa forma a pessoa se sente que algo que estava ali meio que combinado ou combinado de uma maneira não tão clara, aquele limite foi transpassado de alguma forma. Então isso acaba causando um desconforto emocional e muitas vezes isso é visto como traição por um dos membros do casal. E o que a gente tem recomendado como psicólogo é sempre o diálogo aberto, para que esses limites sempre estejam claros. A gente percebe que homens e mulheres têm maneiras diferentes de reagir em relação a essa questão. E muitas vezes a gente precisa realmente do apoio de um psicólogo para fazer uma terapia de casal, uma terapia individual, para até trabalhar essas questões, né? Muitas questões digitais a gente não tem modelos, né? A gente acaba baseando as nossas relações nas relações dos nossos pais, das pessoas que estão ali, né, dos nossos educadores. E hoje nós temos questões novas digitais que muitas vezes a gente nunca conversou com o nosso parceiro qual que é o limite que eu posso ali dentro do mundo digital. Agora, essa traição virtual, se a gente falar aí dos sentimentos, né, da dor que pode provocar, de uma maneira afetar psicologicamente, isso pode ser tão danoso quanto uma traição física. Sim, sim. Até porque
porque muitos casais se descobrem esse relacionamento digital, percebe o parceiro falando coisas íntimas que ele não fala, ou ela não fala ali dentro do contexto do dia a dia. Muitas vezes, por não ter a convivência e ser alguém de fora, a pessoa se sente mais à vontade para falar sobre questões muito íntimas que acaba não trabalhando ali com o parceiro e com a parceira, e as pessoas realmente se sentem enganadas e traídas. Então, como psicólogo, a gente percebe que podemos dizer que a dor é a mesma para algumas pessoas. Professor, como é que a gente faz aí nesse caso? O senhor falou aí de jogar da forma mais aberta possível entre os casais. De repente, uma terapia com os dois pode funcionar também? Sim, sim. A gente percebe que muitos casais precisam dessa terapia de casal mesmo, essa orientação para rever algumas regras, né, alguns mediadores ali para conseguir trazer para o casal possibilidades para que o relacionamento não termine. Muitas vezes pode ser um deslize ou uma falta do entendimento do outro, do limite do outro, e um psicólogo pode ajudar bastante nessas questões. Professor, muito obrigado pela presença aqui no SP Record, obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado você, Pascoim, pelo convite.